Meu nome é Fabiana Rossi Valia, sou delegada de polícia aqui do estado de São Paulo e sou professora do CEISC aqui da disciplina Direito Constitucional. Ser delegada de polícia e estar à frente de uma equipe de polícia judiciária em um dos estados da federação em que a criminalidade é bem acentuada não é brincadeira. Eu sempre digo que a Polícia Civil, ela me forjou como um novo ser humano. Eu sou uma pessoa antes da polícia e uma pessoa depois da polícia. E a responsabilidade é imensa. A gente tem nas nossas mãos aí não só a liderança da equipe, não só a tomada de decisões que envolve a segurança dos nossos. A gente sempre sai em missões pensando em voltar para casa. A gente prima inicialmente pela nossa vida e pela nossa integridade física, porque como eu, que sou mãe também, minha equipe toda tem família, tem propósitos e tem motivos para voltar para casa. Então a responsabilidade inicialmente, eu sempre, quando eu saio para operações policiais, eu primo pela segurança da minha equipe. E depois, obviamente, a gente tenta fazer um trabalho com muita responsabilidade, no sentido de trabalhar com honradez, com honestidade e sempre em busca da justiça. A gente não é justiceiro, a gente não faz justiça privada, a gente busca justiça. E é isso que a gente faz sempre, tomada de decisões em caráter de urgência. O delegado de polícia não tem aquele tempo de analisar o inquérito, muitas vezes de analisar a investigação. O crime está acontecendo, o preso foi apresentado para você, a vítima está lá clamando por justiça e às vezes a delegacia de polícia é a única porta aberta que a gente tem aí na sociedade, é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais, é a primeira porta que busca uma reparação para a vítima. E a gente tem que agir aí, muitas vezes na calada da madrugada, muitas vezes de forma solitária, só nós e a nossa equipe, e isso faz com que a gente tenha que ter um tirocínio muito forte, faz com que a gente tenha que ter uma boa estabilidade emocional, principalmente nós mulheres. Eu sempre brinco, se o homem mata um leão, o homem policial mata um leão por dia, a mulher policial mata 2, porque a gente tem que sempre provar nossa capacidade muito mais que outros homens. A figura, muitas vezes, de fato, a figura de autoridade policial é automaticamente correlacionada à figura masculina. Mas isso vem mudando muito nos últimos anos aí. A gente percebe aí pela análise aí dos concursos públicos, dos que tomaram posse aí como delegado de polícia, a figura feminina está muito presente. E isso vem mudando ao longo dos anos. Me recordo que quando eu tomei posse para delegado de polícia, na minha academia de polícia, éramos em 4 mulheres na minha sala de aula. O resto, figuras masculinas. E hoje isso vem mudando muito. A mulherada tá alcançando seu lugar ao sol. A mulherada tá provando que o lugar dela é onde ela quiser. E não tem mais essa. A gente percebe que para muitas ocorrências, a vítima se deparar, principalmente ocorrências envolvendo violência doméstica, violências sexuais, quando a vítima se depara com uma autoridade policial, com uma delegada de polícia, ela se sente mais acolhida, ela sente que ela está conversando com alguém que vai entender não só o sofrimento dela físico, emocional, mas também o sofrimento psicológico que ela está passando. Então, eu acho que a gente vem quebrando barreiras aí, a gente vem quebrando paradigmas aí. Eu acho que até o nosso instinto maternal aí, na delegacia de polícia, muitas vezes nos ajuda. Esse tirocínio que só a mulher tem, esse sexto sentido que só a mulher tem contribuído muito aí. Eu posso falar por mim aí, na elucidação até de crimes. Eu me lembro que no meu caso específico,
Esse estereótipo aí de autoridade policial, figura masculina, ele foi quebrado quando eu recebi um prêmio aqui, com uma boa investigação que eu realizei aqui. Eu recebi um prêmio aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E eu me lembro que quando eu recebi esse prêmio das mãos de figuras de autoridades masculinas, eu me lembro que esse momento eu falei, deu certo. Nesse momento eu pensei, eu acho que eu estou no caminho certo, eu acho que... E era um crime patrimonial, era um latrocínio que a gente investigou aqui em São Paulo, e foi uma investigação de muito sucesso. A gente elucidou, prendeu, fizemos uma investigação de bastante sucesso. E eu me lembro que esse momento eu pensei, eu falei, é aqui que eu quero estar. Eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho. Eu acho que a figura feminina está se firmando aí cada vez mais como integrantes aí dos quadros da segurança pública, que antes eram só destinados a homens. Antes era só aquilo, delegado de polícia, a gente via até na televisão, aí nas novelas aí, sempre delegado de polícia era aquela figura caricata, aquela figura até um pouco bruta. E hoje não tem mais essa. Hoje a gente consegue ser mãe, a gente consegue ser feminina, a gente consegue ter vaidade, a gente consegue se emocionar nas ocorrências, a gente consegue fazer um trabalho parcial, às vezes, muitas vezes parcial, quando envolve violência doméstica. A gente tem que ser parcial, sim. A mulher, ela é vítima de violência doméstica desde sempre. A mulher tem uma situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que trazer isso para uma investigação é sempre válido. Eu acho que as ocorrências que mais me marcam como delegada, sem sombra de dúvidas, são ocorrências que envolvem crianças. Principalmente ocorrências envolvendo crimes sexuais, pedofilia. E eu digo mais, eu acho que desde que a minha neném nasceu, a minha neném tem hoje 2 anos de idade, eu acho que essas ocorrências se tornaram questão de honra pra mim, assim. Eu acho que quando eu me deparo com um crime envolvendo criança, enquanto eu não elucido esse crime, enquanto eu não ponho os responsáveis na cadeia, eu acho que eu não sossego. Eu penso que hoje eu tô mais endurecida com relação a isso. E eu acho que eu me empenho mais aí na investigação, aí eu não sossego. Eu me deparei aí há pouco tempo atrás com um crime sexual envolvendo uma menininha aí de 4 anos de idade, e eu fiquei 48 horas na delegacia, sem dormir, sem voltar para casa, e eu só sosseguei, eu só voltei para casa quando o responsável estava devidamente preso, e o crime devidamente elucidado, e a justiça, ainda que mínima, devolvida para essa menina. Eu acho que a mulher na segurança pública, ela é muito necessária. Não obstante a gente ouvir aí piadinhas bestas aí, eu sinto que hoje a equipe gosta de ser liderada por uma mulher. Na minha equipe, particularmente, eu e a minha escrivã somos as únicas mulheres. Então, eu lidero uma equipe eminentemente masculina. E eu percebo que eles se sentem seguros quando por trás da investigação tem uma mente feminina aí dando comando, tem uma mente feminina aí traçando as estratégias, porque o delegado de polícia, ele é um grande estrategista. Essa é a grande verdade. A gente, diante de uma investigação aí, principalmente de grandes investigações, é como se a gente estivesse diante de um tabuleiro aí de damas, de tabuleiro de xadrez aí, e a gente vai movimentando pecinha por pecinha. E eu acho que esse olhar da mulher, como eu já disse anteriormente, esse sexto sentido da mulher, às vezes essa sensibilidade mais aguçada da mulher, ela é muito necessária, e a gente vem ocupando cada vez mais lugares que antes eram inatingíveis pra gente. Eu repito o que eu já disse anteriormente, quando em determinadas ocorrências
A mulher, a vítima, quando é mulher, ela não precisa dizer nada. O olhar dela diz tudo. Também, há uns 15 dias atrás, aí, eu atendi um crime sexual bem triste aí na minha delegacia de polícia, que é uma área bem humilde, comunidade bem carente. E a mulher, ela estava muito sensibilizada e ela estava travada, ela não conseguia relatar o que ela falava. E eu estava escutando a triagem desse atendimento, eu estava numa outra ocorrência, mas da minha sala eu consegui ouvir a triagem do atendimento e eu vi que a mulher não conseguia desenvolver o que tinha ocorrido com ela. Eu levantei da minha sala, fui ao encontro dessa mulher, levei essa mulher até minha sala, fechei a porta e nós conversamos de mulher para mulher e ela se sentiu muito mais à vontade de falar o que tinha acontecido. Ela tinha que, obviamente, contar detalhes assim muito pessoais. E a mulher, ela estava tão nervosa a hora que ela chegou na delegacia, para vocês terem uma ideia, que ela havia urinado nas suas vestes. E a gente providenciou aí novas vestes para ela, levamos ela até a casa dela, demos todo o acolhimento para essa mulher. Foi um crime sexual muito triste e no final do expediente, no final do meu plantão, o responsável por isso estava devidamente preso. E eu me lembro que eu fui pessoalmente na casa dessa vítima comunicar a ela que ela poderia ficar em paz, pelo menos aquela noite ela poderia dormir em paz, porque o agressor sexual dela estava atrás das grades. E eu me recordo que eu sou delegado de polícia há quase 15 anos aí, e eu já desenvolvi uma certa barreira emocional aí. Eu procuro não me envolver emocionalmente nas ocorrências, porque senão a gente perde a nossa imparcialidade. Mas eu me recordo que essa mulher, ela saiu do portão, correu e me abraçou e chorou nos meus ombros. Eu lembro que a minha camiseta ficou toda molhada aí das lágrimas dela. E eram lágrimas de agradecimento, eram lágrimas de tranquilidade, que aquele terror que ela tinha passado, pelo menos tinha tido um final, se é que a gente pode dizer, minimamente feliz aí com o agressor atrás das grades. O que mais me motiva é passar para aquele que tem intenção de ser policial civil, que a Polícia Civil mudou a minha vida. A Polícia Civil me trouxe tudo o que eu tenho na minha vida. Não só materialmente, não só minhas aquisições materiais, como também a minha vida pessoal. Eu brinco que a Polícia Civil me trouxe, inclusive, o meu marido. Eu conheci meu marido em um dos plantões policiais. Meu marido é investigador de polícia, o Fernando. E até indiretamente me trouxe a minha grande realização pessoal, que é a minha neném, a minha Isabelinha, que hoje está com 2 anos de idade. Então, eu tento passar isso para o pessoal que deseja, que tem aptidão para ser policial, que é vocacionado para ser policial. Porque a Polícia Civil, se você tem interesse aí de ser... eu quero prestar outros concursos e vou usar a Polícia Civil como degrau para isso. Eu sempre digo, não é o caminho. Polícia é vocação. Polícia é quase um sacerdócio. A gente acorda e dorme sendo policial. A gente não tem aquilo, acabei meu expediente, vou bater meu cartão e vou esquecer o que eu sou. Não, você é policial 24 horas, 7 dias por semana. Então eu tento passar isso pros meus alunos, que se você é vocacionado, se você se sente que tem essa vocação dentro do seu coração, não desista, porque a polícia salva vidas, salvou a minha vida e vai salvar certamente a sua também. Muitas alunas e muitas alunas, ex-alunas que hoje são policiais, elas me questionam muitas vezes: professora, como eu vou conseguir me impor na equipe? Como que as pessoas vão me respeitar? Isso vai ser naturalmente. Adote uma postura de respeito, sem sombra de dúvidas, humildade acima de tudo. Eu acho que não só nós mulheres, como aquele que ingressou num cargo aí de autoridade, a humildade tem que estar à frente de você. A gente não é autossuficiente na polícia, a gente precisa da nossa equipe, tanto
tanto quanto nossa equipe precisa da gente. Senso de equipe. Eu acho que a equipe vai naturalmente te respeitar se você se mostrar que você sabe o que você está fazendo, se você mostrar segurança na tomada de decisões, conhecimento jurídico na tomada de decisões. Eu sempre brinco com a minha equipe. Calma, no papel é seguro, papel é comigo. Faz bem feito a sua parte, na investigação, que no papel é comigo. E isso, ao longo dos anos, foi me tornando uma delegada respeitada na polícia, porque eu precisei impor meu respeito, eu precisei impor gritando, nada disso. Eu me posicionei como delegada, como autoridade, mostrando meu trabalho humildemente. O delegado de polícia, para além de ser uma autoridade policial, ele é um gestor da equipe. A equipe precisa de você, você precisa da equipe, e a gente tem que trabalhar juntos. Eu e minha equipe, a gente está sempre juntos em toda a tomada de decisões. Não tomo decisão sozinha, a gente sempre se reúne ao final do dia, a gente põe aí o que a gente tem, como foi nosso dia, o que temos aí, quais investigações estão em andamento, e juntos a gente toma a decisão. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: o estudo devolve. Eu até me emociono de dizer que eu olho a Fabiana há 20 anos atrás e jamais, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginava chegar onde eu cheguei hoje. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava poder proporcionar à minha família o que eu posso proporcionar hoje. Nem dos meus melhores sonhos eu imaginava conseguir, que eu tivesse conseguido ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Então a mensagem que eu posso passar: não desista. Não deixe que as dificuldades te impeçam de realizar o seu sonho. Eu tive muitas dificuldades, muitas mesmo. Quando eu dei o start na minha vida, que eu resolvi que eu queria realizar meu sonho, que eu queria ser delegada de polícia. Eu já era mais madura e eu passava por um problema pessoal muito sério. Minha mãe havia descoberto aí uma doença séria e eu tinha todos os motivos para desistir. Eu havia me divorciado recentemente, havia retornado à casa dos meus pais, aquele sentimento de fracasso, minha mãe passando por um tratamento doloroso, e ainda assim eu prossegui, ainda assim eu persisti. Então a mensagem que eu passo para você aí, que deseja ser delegado, para você aí que deseja ser policial civil, e principalmente para você aí que é mulher, não deixe que as dificuldades impeçam a sua caminhada. Não deixe com que as pessoas que duvidam de você, e vão ter muitas pessoas que vão duvidar de você, porque tiveram muitas que duvidaram de mim. E hoje elas assistem aí que só a gente e Deus pode nos parar. Então prossigam firmes aí, com muita fé, com muito foco e com muita força. E só Deus sabe o nosso caminho aí, só Deus sabe a nossa hora. Às vezes para uns vem mais rápido, para outros, como para mim, vem não tão rápido quanto a gente imagina, mas acontece. Pode ter certeza que a realização vem, que a aprovação vem, e que quando você chegar lá, você vai perceber que o processo fere, que o processo é doloroso, que o processo fere, que o processo é doloroso, mas o propósito cura ou se cura.